Olá, eu sou a Caroline Ferreira. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Na história por trás da história de hoje, nós vamos falar sobre as punições ou torturas mais severas que aconteciam aos escravos. Ao falarmos em escravidão, é difícil não pensar nos comerciantes portugueses, espanhóis e ingleses que superlotavam os porões de seus navios de negros e africanos, colocando-os à venda de forma desumana e cruel por toda a região da América. Sobre este tema, é difícil também não lembrarmos dos capitães do mato, que perseguiam os negros que haviam fugido do Brasil, dos Palmares, da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, da dedicação e ideias defendidas pelos abolicionistas e, claro, de muitos outros fatos ligados a este assunto. Falando nisso, hoje veremos algumas das punições e torturas mais usadas nos escravos. Número 1. Anjinhos, que de anjinho não tem nada, tá? Esse pequeno aparelho já foi considerado um dos mais cruéis para John Newton, nada mais nada menos que um comerciante de escravos. Ele em seu diário afirmou que nunca usou o aparelho em escravos, mas conhecia capitães de navios negreiros que o utilizavam. O aparelho, apesar de pequeno e portátil, funcionava de modo bastante eficiente. Nele, o escravo era obrigado a colocar seus 2 dedos polegares e estes eram esmagados com plaquetas de metal que podiam ou não ser pontiagudas. Quer dizer, o resultado é que com a pressão desse aparelho, sendo uma pressão tão grande, os dedos ficavam estraçalhados. E é claro, né, de anjinho só o nome mesmo, porque por mais pequeno, era um aparelhinho que causava um grande estrago. Número 2. Máscaras. Você com certeza já ouviu sobre elas, ou, se não já ouviu, viu imagens que retratam esse período, mas você sabe como elas eram usadas nos escravos? Variações de máscaras de ferro foram por muitas vezes utilizadas. Uma dessas variações consistia em uma espécie de castigo para o escravo que tentasse fugir, e funcionava da seguinte maneira. Quando capturado, esses escravos eram acorrentados e eram levados para cidades, onde eram obrigados a realizar os trabalhos mais árduos e, claro, pesados. E como os escravos tinham um verdadeiro pavor desse tipo de exposição e também do que poderia acontecer com eles, muitos acabavam se matando envenenados ou até mesmo se sufocando, engolindo uma grande quantidade de terra. Para evitar esses suicídios, as máscaras eram utilizadas. Essa mesma máscara também era utilizada para punir os escravos que furtavam cana ou rapadura para poder comer. Com a máscara, eles chegavam a passar alguns dias sem conseguir se alimentar como punição. Olha que absurdo! Número 3. Tronco e açoite. Essa daqui é a punição ou tortura mais conhecida pelo que entendemos de escravidão. O tronco sempre foi muito retratado nos livros de história e não foi à toa, tá? Visto que era um dos castigos mais temidos pelos escravos. Aqui no Brasil, na época da escravidão, por exemplo, o castigo do açoite era considerado legal. O senhor de engenho podia pedir autorização do intendente da polícia baseado no Código Penal que determinava o número de chibatadas que o escravo deveria levar segundo o seu delito. Durante a punição, o torturado era amarrado literalmente a um tronco e açoitado com um instrumento feito com tiras de couro. Durante as sessões, era natural o chicote acabar arrancando pedaços da carne, assim que o escravo perdesse bastante sangue, sendo tão incomum o fato de que alguns deles se desfacelassem de choque hipovolêmico. 4. Bolo. Apesar de você estar pensando que aqui a gente fala bolo e parece comida, né? Mas não tem nada a ver com comida. O bolo era um castigo que consistia em bater na mão do escravo com uma espécie de palmatória de madeira. Mas se engana quem acredita que essa punição era leve, visto que esse instrumento tinha a capacidade de simplesmente destruir a mão de um escravo. E a gente sabe, um escravo sem mãos e pernas para trabalhar, ele era uma ferramenta inútil. Número 5. Colar de pescoço. Esse aparelho era uma espécie de colar de metal que possuía picos salientes e cujo objetivo era lembrar o escravo dos seus delitos. O equipamento torturava, pois além de muito pesado e desconfortável, ele era deixado por meses no escravo, que não conseguia descansar durante a noite e acabava tendo jornadas de trabalho mais cansativas por conta dele. Número 6. Viramundo.
O vira-mundo era um dispositivo de ferro utilizado para prender mãos e pernas. Mais precisamente, o escravo era preso de maneira mais desconfortável possível, exatamente para poder causar mais dor e sofrimento. Por isso, a mão esquerda era presa ao pé direito e a mão direita ao pé esquerdo. O escravo podia passar até mesmo dias nessa posição. De uma coisa a gente tem certeza: o tempo da escravidão foi marcado por muita violência e injustiça social. Mesmo depois da abolição da escravatura, os negros continuaram sofrendo com o preconceito e o desrespeito da sociedade brasileira. Você consegue imaginar tamanho sofrimento e dor que essas pessoas passaram nesse período e que muitas vezes ainda estão sujeitas a passarem numa sociedade tão racista como a nossa? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou mais interessante. Um grande abraço e até o próximo programa.